Oi, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você da palavra do Senhor. Nosso texto base vai ser Mateus 16:15, que fala assim: Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Meditando nessa passagem há um tempo, o Senhor fez uma pergunta no meu coração, surgiu uma pergunta no meu coração que me feriu. Eu gostaria de compartilhar isso com você. A pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus aqui ele está indagando os discípulos dele, aqueles que andavam com ele continuamente. E muitas vezes nós que estamos na igreja, vamos à igreja, não por, às vezes, nem sempre, por nossa intenção, mas acabamos colocando Jesus em um local que não é a posição total dele. Alguns têm Jesus como um curandeiro, outros têm Jesus como um faz-tudo, a quem pode pedir e ele vai resolver. Outros têm como o gênio da lâmpada, que ele realiza desejos. Mas para muitos, ele também pode ser o compromisso do domingo à noite, um compromisso social, que é um local que eu vou reunir com os meus amigos, aqueles conhecidos. E meditando nisso, veio a pior colocação que me rasgou. Para muitos, ele é o palanque a qual eu me envaideço e aumento meu ego. Porque é muito fácil eu querer chegar na igreja, fazer um local onde sempre está demandando mão de obra, e com todas as minhas frustrações sociais do trabalho, do dia, eu uso o local que precisa de mão de obra como a igreja e uso isso para galgar socialmente, me envaidecer, uso para fazer grandes orações, para fazer espetáculos de louvor, para mostrar como eu toco tão bem, ou para apresentar como eu sou um bom servinte no serviço, mas esquecemos de que o nome de Jesus deve crescer em nós. Nós queremos fazer orações maravilhosas na igreja, queremos ler a palavra, pregar maravilhosamente, mas esquecemos de fazer isso em casa. Não tiramos um momento de oração íntimo. Quero cantar bem, mas eu não escuto um louvor na presença dele, para adoração a ele. E isso me feriu de uma forma porque o serviço, ele não define a minha santificação, a minha justificação, a minha adoração. Apesar de uma vida transformada, serve com os atributos que é aquilo que agrada a Deus. Porém, isso não define a minha adoração, a forma como eu trato Jesus na minha vida. E muitas vezes ele deve crescer em nós, não o contrário. A presença dele é algo que deve ser muito maior do que qualquer coisa. A presença de Jesus na minha vida, adorá-lo, deve ser maior do que a cura que ele pode me dar, maior do que o carro que ele pode me dar, que a casa, que qualquer outra coisa que eu desejo. A presença dele, Jesus, é suficiente. A salvação que ele me dá tem que ser suficiente. Apesar de tudo, ele continua sendo Deus. E a presença dele, estar próximo dele, estar cheio dele, é algo maravilhoso. Nós muitas vezes, cheios dele, meditando na palavra, nós paramos de colocar nossas vidas sob a mão de profetas. Eu não preciso de ir até um profeta para escutar o que Deus quer falar comigo. Eu não preciso que alguém ore por mim para falar aquilo que eu quero escutar. Porque cheio dele, cheio do Espírito, meditando na palavra, ele fala comigo. Lógico que ele pode usar pessoas, ele usa pessoas para falar com você, que são instrumentos na sua vida, mas você não pode depender disso. Você tem que ser o sacerdote da sua vida. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, reconhecer Jesus como seu Cristo. E humilhado diante da grandeza dele, ser o altar dele, ser usado para falar a outros e receber aquilo que vem do Senhor. E eu termino perguntando: quem é Jesus para você?